Nem acredito que eu tô gravando uma Quem Fala. Quem Fala é um dos quadros, um tipo de conteúdo que eu mais consumi aqui no YouTube há um tempo atrás. E uma das pessoas que eu mais me edifiquei, assim, vendo ela se maquiando e fazendo várias reflexões foi a Thaís Lessa. Então, assim, hoje eu trouxe aqui algumas maquiagens bem simples. Eu vou pontuando pra vocês quais são os produtos que eu vou utilizar pra fazer essa maquiagem, assim, do dia a dia mesmo, uma maquiagem super express. Enquanto a gente bate um papo sobre prioridades. Como vocês já sabem, o meu rosto ele já tá limpo, hidratado e também com protetor solar. Eu vou começar usando essa bruma aqui, iluminadora. Gosto de passar ela porque eu tenho a sensação de que a minha pele fica com um glow depois, sabe? Eu venho secando. Agora eu vou aplicar aqui essa base. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória, né, com isso. Vou usar minha esponjinha aqui pra espalhar tudo. Mas sim, voltando lá ao nosso papo da prioridade, né? Que é o assunto desse vídeo. Recentemente, eu precisei fazer muitas renúncias, né, em alguns aspectos da minha vida, por conta de algumas mudanças que estão acontecendo por aqui. Mudanças realmente, assim, físicas mesmo, palpáveis e mudanças emocionais também, né? Meu marido e eu, a gente mudou de casa, eu abri um estúdio, né? E tudo isso exige muito da gente, assim, exige doses de coragem. E a gente precisa renunciar a muita coisa para que essas coisas, elas funcionem de fato, sabe, na nossa vida. Eu acho que eu molhei muito a esponja. E eu também decidi que eu queria abrir um canal no YouTube. E aí ontem eu me vi organizando toda a minha rotina para esse fim, sabe? Dessa nova vida que eu quero ter de fato. Vou passar ele aqui nessa região para iluminar meu rosto. Como a gente fez essa mudança, eu também tinha muitos objetivos, como por exemplo o objetivo de criar o canal no YouTube. Gente, pelo amor de Deus. Eu precisei realmente tirar muitas coisas assim da minha rotina, sabe? Pelo menos por enquanto. Eu tive que abrir mão de muitas coisas. Porque as minhas prioridades eram outras, são outras agora. E a gente tem uma dificuldade imensa de fazer isso de modo geral, porque a gente quer ter tudo, né? Hoje em dia, as pessoas falam muito sobre isso. Que a gente pode ter tudo, você pode ser uma mulher que faz tudo. Você pode cuidar de casa, você pode ser uma boa mãe, você pode ser uma boa profissional, você pode ser uma boa esposa. Tipo assim, as pessoas colocam coisas irreais, assim, sabe? Como se isso fosse possível. E, sinceramente, gente, isso é uma utopia. Se a gente não tiver, de fato, o discernimento para olhar para essas coisas e saber que a gente não pode ter tudo, a gente vai sucumbir a uma frustração. A primeira coisa, assim, que fez eu viver uma vida mais leve, de fato, foi entender essa realidade. Eu não posso ter tudo. E, na verdade, ninguém pode, sabe? Às vezes você vê, por exemplo, essas mulheres, homens no geral, publicando que tem muito dinheiro, que tem viaja todo ano, que tem não sei o quê. E muitas vezes o casamento dessas pessoas, a vida dessa pessoa é muito de fachada, sabe? Vou ser bem sincera com vocês. Eu já conheci pessoas assim que, tipo, na internet, nossa, que vida perfeita, que relacionamento maravilhoso. E aí, quando você ia conhecer a pessoa ali no íntimo, você percebia que não era nada disso. Eu geralmente começo passando aqui de cima e vou descendo, porque aí, quando ele chega aqui, ele já não vem tão forte, sabe? Porque eu não gosto de blush muito forte, tipo, chinelada. Então, eu já deixo a chinelada mais pra cá. E aí, quando ele vai descendo, ele já vai vindo mais suave. Vou usar essa cor aqui. Gente, e esse pincel aqui, ele é maravilhoso. Porque ele se esfuma sozinho, praticamente. E eu já até esqueci, gente, o que eu tava falando. Então vamos só seguir o baile aqui. Eu acho que é importante que... Eu vou postar esse vídeo, mesmo que ele não seja exatamente como eu gostaria. Porque eu acho que o importante de tudo é a gente começar. E eu falei que um dos meus propósitos com o YouTube era justamente esse. Era ver a minha evolução, né, daqui com o tempo, olhar e ver tipo, quanto eu cresci, quanto eu amadureci como criadora de conteúdo para essa plataforma. E acho que é importante ter esse vídeo aí. Então ele vai pro ar
Mesmo assim, mesmo ele estando meio picotado, confuso e eu um pouquinho desorientada com essa grande novidade que é criar pro YouTube. Ó, aí eu venho passando aqui o pó nessas regiões só pra selar. E aí, gente, o que que acontece? Vai ter fases da nossa vida que a gente vai precisar realmente abrir mão de uma coisa em prol da outra. E isso é muito de fase, sabe? Você não, para você ter uma vida plena, você precisa fazer esse tipo de escolha, porque senão você vai colocar uma carga assim surreal sobre você, querendo ter tudo. Tá, a sobrancelha bem embaixo. Gosto de passar um pouquinho aqui nos lábios e aqui nessa região onde já ilumina naturalmente, sabe? Agora eu venho com esse aqui que é de sobrancelha da Bruna Tavares. Eu passo ele mais assim pra tirar às vezes o pó que fica ali em cima, né, na sobrancelha. A gente precisa entender isso. Não tem, não dá pra ter tudo. E esse é o princípio da felicidade. Porque você consegue identificar quais são os momentos da sua vida que você vai ter que abrir mão de uma coisa em prol da outra, sabe? Por exemplo, esse ano eu falei, cara, eu quero criar pro YouTube. E sabe o que eu tive que abrir mão? Eu tive que abrir mão de um dia da minha semana que eu poderia ganhar dinheiro fotografando para poder me dedicar somente ao YouTube, somente à criação de conteúdo, edição, estudo, tudo voltado para o YouTube, porque eu realmente queria isso. E o meu objetivo com o YouTube, ele não é um objetivo financeiro inicialmente, é mais por uma questão de realização pessoal mesmo. Eu sempre quis criar para os lábios, eu vou passar esse batonzinho aqui que todo mundo deve ter, né? É verde, mas não fica verde quando você passa na boca. Tá bem. A gente precisa entender, né, sobre o que é prioridade, o que não é prioridade, o que a gente quer realmente para nossa vida. E algo que me ajudou muito a identificar isso, a normalizar isso para a vida, foi o livro Essencialismo. Acho que eu tenho ele bem aqui no meu. Esse livro aqui, gente, ele é. Cadê? Foca. Esse livro aqui, ele é maravilhoso. É um livro que eu ouvi primeiro tudo no YouTube. Olha como o YouTube ele sempre está, né? Eu ouvi ele todo no YouTube primeiro. E depois eu fui estudando ele, né? Ainda estou, na verdade, estudando ele. Porque realmente ele é um livro que ele é muito edificante. Porque você passa a ter uma perspectiva que, de fato, uma vida plena, ela é uma vida que consiste em abrir mão de coisas. E entender também que tudo é uma fase, sabe? Que a gente tem a fase que a gente tá super bem financeiramente, um exemplo, mas a gente não tá tão bem assim, familiar. Às vezes você está muito bem no seu contexto familiar, mas financeiramente você não está tão legal. E você precisa compreender, até na verdade gerenciar essas fases, sabe? Para que as coisas não se desgastem. Todas as vezes que eu negligenciei o meu autocuidado, que eu negligenciei assim, o meu devocional, eu deixei de lado essas coisas assim, sabe? Que são tão básicas, tipo comer bem. Toda vez que essas coisas ficaram de lado, para mim, a minha vida sempre foi um caos. Eu vivia estressada, vivia chateada, porque essas coisas são essenciais para mim, sabe? Toda vez que eu deixava de passar tempo com os meus amigos, porque uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade, então sempre que eu negligenciava isso, minha vida toda ficava um caos. E é justamente porque eu não estava conseguindo concentrar as minhas energias para aquilo que realmente importa, sabe? Importava aquilo que realmente me dava manutenção, sabe? Quero agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo, por você estar aqui me apoiando nesse momento. Espero que de alguma maneira esse conteúdo tenha te ajudado, né? Tenha te fortalecido. E até o próximo vídeo aqui no canal.